Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Sou a missionária Nilda. Quero deixar uma mensagem para o teu coração, amém? Que no livro, do profeta tem uma mensagem abençoada para você. E eu quero estar aqui deixando uma mensagem, de vitória, de recomeço para a tua vida. Está no livro de Atos, capítulo 17. Aleluia. Atos, capítulo 17. Fala Paulo em Telassônica, em Bereia. Aleluia. Capítulo 17 diz: E passando por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre a Escritura, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia, ele é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jasão, procurava tirá-lo para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jasão e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando estes que têm alvoroçado o mundo, chegando também aqui. Os quais Jasão escolheu, aleluia, os quais Jasão recolheu todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais das cidades que ouviram essas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jasão e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam na Telassônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia as Escrituras, se essas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucas varões. Mas logo que os judeus de Telassônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Amém, irmãos? Irmãos, o que essa palavra quer dizer para nós nesta manhã? É o que o Senhor quer falar aos nossos corações aqui no livro de Atos. Irmãos, não foi fácil a vida de Paulo. Paulo, ele saía para pregar a palavra de Deus. Até a noite ele pregava. Tinha cidade que eles eram bem recebidos, Paulo e Silas, mas tinha lugares que eles tinham que fugir para outros lugares. E até açoitada eles foram em praça pública. Foram presos por amor da palavra de Deus. Mas eles não negaram o nome do Senhor. Então vai ter momento das nossas vidas que vamos passar por dificuldade, ou se você já está passando, dê glória a Deus. É fácil? Não. Mas é Deus nos provando, assim como provou Jesus, quanto o Pai, que é Deus, não poupou nem o teu filho. Imagina a mim e a você. Deus não poupou o seu único filho. Ao contrário, ele enviou para morrer no meu e no teu lugar. Como Deus vai poupar você, vai poupar a mim? Ele está nos fazendo mais forte. Ele está fazendo pessoas guerreiras. Pessoas guerreiras precisam passar pela prova. E Paulo foi um desses.
A Bíblia fala que quando eles passaram por Antípolis e Apolônia, chegaram a Telassônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Então ali havia alguns judeus. O que eles fizeram? Eles tinham o costume, então eles foram ter com aqueles homens. E 3 sábados eles disputou com eles sobre essa escritura. Foi 3 sábados, irmão. Eles reuniam no sábado. Era no sábado que eles se reuniam nas sinagogas para pregar a palavra de Deus. E durante 3 sábados, Paulo esteve disputando, irmãos. Disputando a palavra de Deus. Versículo 3 fala: expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Então ele estava explicando que era necessário que Jesus Cristo morresse, mas eles não acreditavam. Eles pregavam só aquela parte que agradavam a eles, as pessoas. Mas as partes que eram mais sofridas, mais difícil, mais impossível, eles não pregavam. Então Paulo e Silas chegou ali, estava, aleluia, anunciando o reino de Deus para aqueles homens judeus. Aleluia. Que é o 17, versículo 1 diz: Telassônica era uma das cidades mais ricas e influentes de Macedônia. Foi a primeira visitada por Paulo. Lá, seus ensinamentos atraíam um grande grupo de cidadãos, socialmente eminente. A igreja que o apóstolo ali fundou cresceu depressa, porém entre 50 e 51 depois de Cristo, Paulo foi forçado a sair de Telassônica devido a um tumulto. 17 do 6 ao 10. Depois Paulo enviou Timóteo de volta àquela cidade para verificar como estavam os cristãos. Então Paulo escreveu 2 cartas aos irmãos de Telassônica, primeiro e segundo Telassônica, encorajando-os a permanecer fiéis e a recusarem-se a ouvir os falsos mestres que tentavam refutar suas convicções em Cristo. Então, Paulo, assim que ele fugiu, mas logo em seguida ele já enviou o seu discípulo, onde ele passava ele fazia discípulo, e o Senhor diz para que nós possamos ir fazer discípulo em todos os lugares. Para quê? Para que quando você não puder ir, se estiver em um lugar, você pedir ajuda para que outro vá. E aqui Paulo já tinha feito discípulo. Então ele pediu para que Timóteo era um discípulo de Paulo, ele pediu para que Timóteo fosse e desse uma olhada para ver como estavam aqueles crentes a qual ele tinha deixado. Aleluia. Paulo ele se preocupava com o povo. Paulo era aquele homem que ali se rendeu aos pés do Senhor numa hora que ele ia em uma direção contrária. A Bíblia fala que Paulo ele pegou direção, antes de ser Paulo ele era Saulo. Então Saulo ele pega uma direção, ele vai até aquela cidade para prender os crentes, para matar os crentes. Os crentes eram perseguidos. Paulo era um desses, Paulo era o perseguidor da igreja. Era um dos perseguidores da igreja. Então Paulo ele vai para Damasco, Ele sabe que lá tem um grupo de pessoas reunindo. Então ele pede carta ao rei e desce. Só que no meio do caminho ele cai do cavalo. Tem pessoas que vai cair do cavalo porque está te perseguindo. Você acha que vai ficar impune e não vai. Porque Deus é aquele que vê todas as coisas. E aqui quando Saulo vai em direção àquele grupo de crentes, Jesus tem um encontro. Jesus vai ter um encontro com essa pessoa que te persegue, não se preocupe. Jesus vai ter um encontro com Saulo. E ali Saulo cai do cavalo e Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele tem uma conversa com Jesus.
Jesus dá um direcionamento para ele e ele vai cego, porque ele ficou cego. A luz foi tão forte, o brilho ali, a presença de Deus, que ele ficou cego, ele caiu. Aleluia. Então a Bíblia fala que o apóstolo estava naquela cidade, ele pregando, de repente ele foi forçado a sair dali. Daí ele saiu. Aleluia. Ele foi forçado a sair de Tessalônica devido a um tumulto, né? Houve tumulto porque ele pregava acerca do rei, né? Jesus Cristo, e os reis não queriam. Os reis, quando ouviam falar que Jesus Cristo viria, que era o rei, que ia salvar, que ia libertar, eles não queriam. Por quê? Porque Jesus era totalmente diferente, a lei deles. E muitos achavam que Jesus ia tomar o trono deles. E Jesus falou que o reino dele não era desse mundo, mas eles não acreditavam, porque Jesus tinha o chamado, Jesus tinha o título de rei mesmo, né? O rei dos judeus. Então ele ganhou esse título, mas na verdade ele já tinha, veio do céu, né? E eles tinham medo de Jesus tomar o lugar deles, então tudo que eles faziam era para matar Jesus. Então quando eles sabiam que tinha alguém ali da seita, como eles disseram, da seita, eles falavam que era uma seita. Então eles faziam de tudo para matar essas pessoas, né, que diziam seguir Jesus. Então, Paulo, ele foi um perseguidor. Aleluia. A Bíblia fala que então Paulo mandou Timóteo de volta àquela cidade para verificar como estavam os cristãos. Então Paulo escreveu 2 cartas aos irmãos de Tessalônica. Então Paulo escreveu 2 cartas, né? E nessas cartas Paulo encorajava o povo a continuar na fé, não dar ouvido às fábulas enganadoras, não dar ouvido às palavras dos falsos cristos, dos falsos profetas, dos falsos crentes, né? Aleluia. E Paulo estava o tempo todo ali por carta, dizendo para o povo, né? Aleluia, ficar firme na fé, ficar firme em Cristo, ficar firme na palavra que ouviu, porque a palavra liberta, irmão. João 8:32, você não tem ideia como a palavra de Deus liberta. Eu já fui muito perseguida por conta da palavra de Deus. Eu já fui perseguida dentro da minha casa. O inimigo já se levantou de uma forma que não era para me estar viva mais. Mas há poder no nome de Jesus. O meu Deus é poderoso, o teu Deus é poderoso. Ele é fiel, ele faz. Ontem foi o 2º dia do meu filho ali na igreja. Eu chamei eles para ir. Ele tomou banho cedo, depois disse que não ia, que estava com dor de cabeça. Chamei a menina, chamei o rapazinho, fiz bastante convite ontem, limpamos a igreja à tarde. Eu, a minha nora, a minha irmã e o rapazinho, o menininho, né? E limpamos a igreja, chegamos já um pouquinho tarde, tomamos banho, deixei a janta já adiantada e fomos para a igreja. Chamei ele disse que não ia, que a cabeça estava doendo. Aleluia, quando a gente estava na igreja, quando eu olhei para trás, quem estava lá? Oh, glória a Deus, aleluia. O meu filho novamente estava lá. Irmãos, foram 10 anos de depressão, 10 anos de crise, de ansiedade. Ele não conseguia ficar onde tinha multidões. Mas Deus, ele é fiel, ele fez uma promessa e Deus, ele falou comigo, como eu já disse aqui para os irmãos sabem. Quando ele caiu, quando ele enfraqueceu, Deus me disse: a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Deus me deu Ageu 2:9. Aleluia. Então eu me apeguei com aquela palavra. E todas as vezes que eu ia pregar, Deus me dava essa mensagem. Eu dizia: Senhor, na verdade Deus está falando comigo mesmo. Às vezes você está trazendo uma palavra para uma pessoa e você acha que você está pregando somente para a pessoa, mas você está pregando para você mesmo. Eu costumo dizer aqui que a palavra de Deus, ela é como uma espada de 2 gumes, ela corta para lá e corta para cá. Quando Deus fala com você, Ele também está falando comigo. Às vezes você fala, a palavra é dura demais,
mas a palavra também vem para o profeta, a palavra vem também para o servo de Deus. Às vezes você acha que a palavra está sendo dura, só você está recebendo, mas tem mais pessoas recebendo. É porque, na verdade, nós somos um povo que só queremos ouvir palavra de aleluia, que massageia o nosso ego. E às vezes vem uma palavra forte, nós achamos que não é mais Deus, que já é a carne. E eu já fui chamada, aleluia, no ano passado eu já fui, tinha uma pessoa que me ligava, igual eu já disse, todos os dias. Às vezes eu amanhecia o dia, eu não estava dormindo mais, só escutando essa pessoa. E quando eu disse para ela a verdade, ela disse que a culpada de tudo, o culpado de tudo que ela estava passando era Deus. No dia do ano novo, eu fazendo almoço, minhas panelas queimou, a minha assadeira queimou, eu ouvindo ela. E depois, quando ela falou que Deus era o culpado de tudo aquilo, eu disse para ela que não, que Deus não era culpado. Nós sim somos pecador, mas Deus não era culpado dela estar passando por aquilo, que ela não culpasse Deus. Então ela me chamou de endemoniada. Então às vezes você escuta coisas que você não quer, você não está pronto, mas você escuta e aquilo serve de lição para você. No momento te dói, machuca muito, mas depois vai servir de um aprendizado para você. Eu aprendi muito daquele dia. Eu passava noites e noites acordada ouvindo ela, né? Através do meu canal ela veio e depois ela pegou meu WhatsApp. E aí depois nesse dia ela me chamou de demoniada. Antes me colocava lá em cima, eu já estava repreendendo. E era Deus no céu e eu na terra para ela. E era muito tempo e eu trabalhava fora, e problema com meus filhos, e problema na minha casa, e trabalhando fora, e muita coisa, e também outras pessoas para cuidarem, são muitas vidas. E ela achava que o mundo girava só em torno dela, e não é assim. As pessoas acham que o mundo gira em torno dele. Se você responder naquela hora, bom. Se você não responder, eles não querem mais ouvir, porque eles acham que você tem que estar ali. E às vezes não é assim. Nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. Nós somos falhos, imperfeitos. Nós precisamos comer, precisamos dormir, precisamos vestir, descansar. Jesus descansou ali no barco. Jesus descansou, Jesus deitou na proa e dormiu. Quando o vento vem, a tempestade, os discípulos começam todos a clamar, pedir socorro. Aleluia, Jesus chama eles de homens de pequena fé. Jesus disse: até quando estarei convosco? Jesus já estava ensinando eles que uma hora Jesus ia partir, que eles precisavam confiar. Aleluia, tem pessoas que só confiam quando você está por perto. Se você ficar ali o tempo todo falando, eles creem em Deus, mas se você ficar um dia, 2 dias sem conversar com eles, eles não acreditam mais em Deus. Isso não é fé. E o apóstolo Paulo estava ensinando o povo. O apóstolo Paulo passou pelaquela cidade, ganhou discípulo, fez discípulo ali, pregou a palavra de Deus. Sempre que podia, ele enviava carta, porque ele não podia estar com aquele povo o tempo todo. Ele tinha que fugir de uma cidade para outra para guardar a sua vida até o evangelho ser pregado da forma que Deus queria que fosse. Mas por meio de cartas. E tem pessoas hoje, se você gravar um vídeo, ele não quer ouvir porque é gravado. Ela disse para mim que não ouvia meus vídeos porque meus vídeos eram gravados. Aleluia. Mesmo assim eu não falei nada, continuei ali ouvindo, orando. E Paulo, ele mandava carta, e olha que essas cartas demoravam. Eu já mandei carta para meu pai para São Paulo, que já demorava 15 dias para chegar, ou mais 15 dias ou 15, um mês, para eu receber de volta a notícia, para minha mãe receber. Era eu que escrevia as cartas para o meu pai, que a minha mãe falava. Aleluia. Era fazendo a carta e lágrima caindo na folha de saudade. Aleluia. Glória a Deus, hoje tudo está mais fácil, mesmo assim as pessoas,
ainda acha difícil servir a Deus. Eu já apanhei por causa da obra de Deus. Mas eu não levantei a minha mão, eu estou vencendo, eu venci. E você também vai vencer. Aleluia. Então ontem, quando eu olhei para trás e o meu filho estava lá, eu escutei porque o pregador reconheceu ele. O pregador que pregou ontem reconheceu ele porque muitas pessoas não acreditavam mais que meus filhos voltavam para a casa do Senhor. Então muitos vão dizer para você, desista, mas continua firme. Eu sempre acreditei porque Deus me deu a mensagem, Deus falou, eu e a minha casa. Eu até tenho um versículo que eu fiz na minha parede, eu paguei o voto a Deus o ano passado. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, então você precisa crer. E eu paguei o meu voto. Aleluia. Ontem o pregador estava pregando porque tinha pessoas que não acreditavam. Tinha pessoas que traziam palavra de morte para os meus filhos, traziam palavra de derrota. Quando eu falava, eu deixei até de falar, porque as pessoas, quando eu ia desabafar, as pessoas falavam, eu vi assim, tá ossado, vai morrer, não tem mais jeito não, desiste. Irmãos, é triste. Você ouvir de pessoas descrentes, ainda vai. Mas você ouvir de pessoas que diz que é crente, que tem a palavra de Deus, que é líder, ou que é pessoas que deveriam ter mais fé e você vê que não tem, é difícil. Então eu comecei a entristecer o meu coração de uma forma que eu parei de contar para as pessoas e comecei a entrar dentro do meu quarto e contar para Deus. Deus me ensinou a clamar a Ele dentro do meu quarto. Deus me ensinou a contar os meus problemas para Ele. Aleluia. E ontem, na hora que o pregador falou o nome dele, que eu olhei para trás, que eu até então não tinha visto, eu glorifiquei mais uma vez ao Senhor Jesus e dizendo, Deus é bom. Deus é bom, as grandezas do Senhor, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Obrigado, Senhor. E ali, quando ele abriu a mensagem que ele começou, antes dele pregar, ele disse para o meu filho, a glória da última casa será maior do que a da primeira. Tem pessoas que não acreditam no teu ministério, mas Deus vai te levantar novamente, colocar de pé e vai ser mais forte do que antes. Irmãos, quem falou para aquele homem que Deus tinha falado aquela mensagem para mim, mas Deus falou para mim. E eu ouvi ontem, ele ouviu também, porque é a mensagem que eu prego na minha casa. Ageu 2:9, a glória dessa última casa. Aleluia, será maior do que a da primeira, porque foi forte o que Deus fez na primeira casa, irmão. Foi forte o que Deus fez na minha primeira casa. Através dos meus filhos foi muito forte. Pessoas foram curadas de câncer através da vida deles. Pessoas levantaram. Pessoas que estavam já paralíticas levantaram. Pessoa que ia ficar em cadeira de roda levantou através dos meus filhos. Então, se a glória da última casa será maior do que a da primeira, o que Deus não fará? Se na primeira casa Deus fez maravilhas, Deus libertou pessoas, imagina na segunda casa. Aleluia, glória a Deus. A primeira casa foi experiência. A segunda casa é a presença plena de Deus realmente, mais do que antes. Porque às vezes nós passamos por situações que servem de aprendizado para você não fazer mais o que você fez, para você agir diferente agora. Então o apóstolo Paulo, ele tinha aquela preocupação com os crentes. Ele manda Timóteo aí e aconselhar o povo. E foi isso que Deus me ensinou a confiar numa forma tão grande nele, que eu passe isso para